Mesa de Conversa, com Ana Maria Prado. Olá, estamos de volta para a terceira e última mesa de conversa de mãe, desse especial maravilhoso da Confederação Nacional das SAFs, Mãe é Mãe. Com toda a nossa gratidão ao Senhor, convidamos para esta mesa de conversa quatro outras lindas, queridas presidentes sinodais. Aliás, uma delas já foi, mas não é hoje, mas já foi. Vamos convidar a Sueli Alves de Almeida Boechat, a nossa presidente da Sinodal Rio Doce. Que bênção, seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe grandiosamente. Nossa querida Maria do Socorro Araújo de Almeida Nilo, a mulher que dá o abraço tamanho da Amazônia. Nossa Socorro querida, que está falando diretamente de Manaus. E a nossa Sueli está falando diretamente de Governador Valadares. Que bênção, né? Deus abençoe vocês, queridas. Vamos convidar outra querida, Érica Rejane Ribeiro Abrão, nossa presidente da Sinodal Bauru. Né? Está falando de qual cidade, querida? Teodoro Sampaio. Teodoro Sampaio, muito bem. Do seja... estado de São Paulo. Muito bem, seja muito bem-vinda, querida. E vamos também convidar outra querida irmã, Margarete Mafra Gaidler, não é? Que fala da Sinodal Integração Catarinense, diretamente da cidade de Biguaçu, a terra de Leila, né? E vamos convidar a nossa querida vice-presidente da Nacional para a região Sudeste Sul, Liliana, que irá também acompanhar essa mesa de conversa. Estamos aí. A Margarete, ela já foi presidente da Sinodal Integração Catarinense, mas ela hoje não é, mas tem outros cargos. A Socorro já foi presidente da Sinodal Setentrional, ela hoje não é, mas já teve, né? Tem outros cargos também. E essas valorosas mulheres de Deus vão participar conosco da última mesa de conversa. A última, mas não a menos importante, né? Tão importante quanto as demais. E o tema dessa mesa de conversa de mãe é o ideal de ser uma mãe ditosa. Olha aí. Levantam-se seus filhos e lhes chamam ditosa. Provérbios 31, 28. Vamos pedir às queridas que fechem os microfones também, para ficar somente um microfone aberto, daquela irmãzinha que estiver falando, para não dar microfonia, está bem, queridas? Então, Provérbios 31, 28 diz: levantam-se seus filhos e lhes chamam ditosa. E o tema é o ideal de ser uma mãe ditosa, uma mãe feliz, uma mãe bem-aventurada, é o que tem em Provérbios. O Salmo 127, versículos de 3 a 5, diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Queridas, vamos fazer algumas considerações. Onde estão vocês? Algumas considerações, tá certo? Nós já combinamos que vocês não são obrigadas a falar sobre isso, mas essas considerações vão balizar o que é que nós queremos saber de vocês. Então, a primeira consideração é o seguinte: a mãe deve investir na vida de seus filhos de tal forma que no futuro eles possam lhe chamar ditosa. É uma consequência, né? É uma resposta à vida daquela mãe para com seu filho. Segunda consideração. Temos algumas renomadas frases de filhos sobre sua mãe. Ou seja, os filhos falaram sobre sua mãe as seguintes frases: quem tem uma mãe piedosa nunca é pobre. Quem disse isso? Abraham Lincoln. Então, ele está falando da mãe que orou por ele toda a vida. Agostinho, o depravado Agostinho, que tornou-se um dos maiores teólogos da Inglaterra, disse isso da sua mãe: se sou teu filho, ó Senhor,
foi porque me deste tal mãe. Então, na resposta, a vida de oração e a vida de não desistência de Agostinho por parte da mãe de Agostinho. Aprendi mais sobre o cristianismo com minha mãe do que com todos os teólogos da Inglaterra. Quem disse isso? John Wesley, da sua mãe, Susana Wesley. John Piper, um pastor batista mais reformado, escreveu um artigo, A Mulher Mais Feliz que Já Conheci, referindo-se à senhora Ruth Mon Piper, a sua mãe. A mulher mais feliz que já conheci. É lindo esse artigo dele, né? E diante dessas perguntas todas que simbolizam o quê? Simbolizam que esses filhos estão reconhecendo o que aquelas mães foram na vida deles. E o nosso tema é o ideal de ser uma mãe ditosa, uma mãe feliz, uma mãe bem-aventurada, uma mãe que vai receber tudo isso e mais alguma coisa, ou muito mais do que isso, por parte dos seus filhos. Então, a pergunta que nós vamos fazer para vocês é essa: como deve viver uma mãe para que seus filhos teçam elogios desse quilate e façam avaliações nobres como estas de sua pessoa? Então, o foco aqui é a mãe. Compreendeu, né? É a mãe. O foco não é o filho. Como deve viver uma mãe para que seus filhos teçam comentários, elogios como este, ou melhores que este, de sua mãe? Sueli Bochá, o que é que você acha? Boa noite, irmãs. Nós louvamos ao Senhor por estarmos, juntas aqui, nesse propósito de agradecer a Deus, pelas nossas vidas e estar compartilhando, esse momento tão especial para nós. Diante dessa mulher, ditosa, eu acho que o que a gente poderia deixar, para os nossos filhos é o exemplo. O exemplo é o melhor método de ensinar e aquele que nós podemos utilizar para inspirar os nossos filhos e fazer com que eles tenham a alegria em seguir os nossos passos. Então, o exemplo é o maior. E esse exemplo a gente pode encontrar, os nossos filhos possam ver em nossas vidas o nosso proceder no trânsito, o nosso proceder com o próximo, o nosso proceder na igreja de Cristo, como mulher auxiliadora, o nosso proceder com os nossos vizinhos. São os exemplos que vão nos tornar essa mulher feliz aos olhos dos nossos filhos. E a mãe deve investir na vida dos seus filhos, para que ele, de tal forma que lá no futuro, eles possam falar realmente: a minha mãe é uma mulher ditosa. E procurar, com zelo, cada dia mais sermos parecidos com aquela mulher virtuosa, sempre com muita humildade, com respeito, nos garantindo, ser mulheres respeitosas e tendo sempre conduta, conduta cristã. E essa conduta, é aquela que nos torna verdadeiras auxiliadoras firmes na fé. Então, fica aí, o nosso exemplo a ser seguido pelos nossos filhos. Que maravilha, Sueli, que bênção ser exemplo, Que bênção, seguir os passos da mulher virtuosa, humildade, respeito, conduta cristã, nobreza. Muito obrigada, querida, mas fica aí, daqui a pouquinho a gente volta, se der um tempinho para você. Vamos agora pular para Teodoro, Teodoro com Érica Rejanga, nossa querida Érica. E aí, Érica, o que é que você acha, querida? Nossa, difícil, hein? Como você disse, esse tema fala de nós mães, Boa noite para você, Ana, Liliana e todas as demais irmãs. Ouvindo essas frases dos filhos, essas mães, frases impactantes, nós entendemos que esses filhos foram filhos privilegiados, Tiveram mães exemplo. E assim, é de grande responsabilidade essa tarefa de ser mãe, a ponto de nossos filhos tecerem elogios para nós,
E refletindo sobre o assunto, eu lembrei da minha mãe. Eu tenho que falar dela para chegar a mim, né, como mãe. Eu, graças a Deus, tive pais maravilhosos. Deus me deu o privilégio de ter pais maravilhosos. E a minha mãe foi um grande exemplo. Eu me recordo que todas as tardes, após assim, fazer o serviço de casa, ela sentava à mesa com a Bíblia, Safra em Revista, livros, e ali ela passava horas lendo, anotando, grifando. E aí ela me fazia ler também, me fazia ler a Bíblia, me fazia ler livros, fazer resumo dos livros para ela ver, né, se eu tinha lido mesmo. Esses livros antigos, eu li muitos deles, Provado pelo Fogo, Em Seus Passos, O que Faria Jesus, O Peregrino, O Senhor é Meu Pastor. E ela também me ensinava a orar, me mandava orar, né, por um bom casamento, um bom futuro, uma boa profissão, ser independente profissionalmente, tudo mais, né? E aí eu fiquei pensando, eu tive um exemplo de mãe, e tenho boas recordações da minha mãe. E agora? Eu estou nesse papel de mãe, né? Como que eu sou como mãe? E aí essa questão, na verdade, essas avaliações dos filhos sobre minha vida é uma questão assim que sempre fez parte, sempre me incomodou, né, no coração. Eu sempre procurei, eu sempre penso nisso, o que os meus filhos pensam de mim, como é a minha conduta, como eles me veem, né? E querer ser uma mãe boa para eles, deixar boas lembranças e um bom legado, como a minha mãe me deixou. Essa questão, Ana, ela de ser um bom exemplo de mãe, cresceu ainda mais no meu coração, né, quando eu fiquei viúva, e com 3 filhos, né, meninos, uma criança, na época, um adolescente, um jovem. E aí essa pergunta sempre ocupou meu coração. Como deve ver, não com essas palavras, é óbvio, né, mas assim, sempre ocupou meu coração, como que eu deveria viver, será que eles vão ter lembranças de mim, vão ter frases impactantes sobre mim? E para mim, então, essa mãe, como deve viver, né, uma mãe para os seus filhos, a ponto deles tecerem elogio desse quilate, eu acho que essa mãe deve viver com integridade de coração, sendo a mesma em casa, na rua, no seu trabalho, na igreja, como a Sueli disse, até no trânsito, né? Por onde ela for, deve ser uma mãe que saiba dar carinho, mas também saiba corrigir com amor, pautada nas orientações bíblicas. E, acima de tudo, deve ser uma mãe de oração e uma mãe praticante da palavra e não somente ouvinte. Eu tenho uma foto deles na mesa do meu serviço, e todas as vezes que eu olho durante todo o dia, eu oro aquela oração rápida, né? Porque a palavra de Deus diz que a gente pode estar orando em espírito também, né? Não é só entrar no quarto, só na madrugada, mas sempre orando em espírito. E aí eu olho para aquela foto e peço a Deus que abençoe eles, se eles estão passando por algum problema, por alguma situação, eu oro, Senhor, abençoe, né? E o que eles estão fazendo agora, eu estou aqui trabalhando, o que eles estão fazendo, com quem eles estão, que o Senhor cuide deles, o futuro deles, e para que eles voltem ao primeiro amor também, porque depois do falecimento do pai, ou também a pandemia, eles estão meio desanimados espiritualmente, né? Então, assim, eu não sou uma mãe perfeita, como essa pergunta é sobre nós, mães, né? Eu não sou uma mãe perfeita, eu sou bem falha, eu erro bastante, mas eu estou em um processo de aprendizagem nessa missão de ser mãe, mas de todo o meu coração eu procuro viver uma vida digna, de bom testemunho para eles 3, né? Para os meus 3 filhos, Jorge Neto, Murilo e Arthur. E para não estar aqui falando palavras sem fundamento, né? Ou da boca para fora, eu fiz umas perguntas para eles, um questionário via WhatsApp, né, na modernidade, para eles responderem sobre a nossa vida, sobre a minha pessoa como mãe, e
eu vou compartilhar algumas, porque eu também fiz a pergunta, essa pergunta para eles. Me resuma em uma frase, né? Eu não vou estar lendo isso, mas me fez chorar muito o dia todo. Mas eu vou estar lendo, vou estar compartilhando com vocês algumas respostas, algumas perguntas que eu fiz. Então, eu perguntei para eles assim: quando vocês saem à noite, vocês já me ouviram dizer frases como essas? Em seus passos, o que faria Jesus? Por quê? Eu cresci ouvindo isso. A minha mãe dizia todas as noites que eu saía, né? E aí eu falo isso para eles também. Cuidado, você é precioso para Jesus e para mim. Vai com Deus, cuidado, Jesus te ama. Não faça nada que te prejudique ou que te envergonhe hoje ou no futuro, né? E aí eles responderam: sim, a gente lembra, você fala sempre, né? Falei: ah, amém. Você já ouviu, já me viu orando ou lendo a Bíblia? Ele: sim, sempre. Para não ficar só em fala, né? Mas aquilo que já foi falado aqui, o exemplo também, né? Você já me viu orando por você e orando com você? Eles, lógico, a gente vê você orando pela gente, com a gente, com os nossos problemas. Eu tenho um dos meninos, ele é bem nervoso, bem ansioso, e a gente tinha uma época assim, quando ele falava: eu não quero ser assim, nervoso, ansioso. E aí eu dizia para ele: toda vez que você sentir isso, a gente vai se abraçar bem forte, nós vamos orar. E sempre quando ele estava nervoso, às vezes até falando alto com os irmãos, ele vinha: eu tô assim, a gente se abraçava. Eu podia estar fazendo almoço, qualquer coisa, eu parava, a gente se abraçava, e a gente orava: Senhor, vai acalmando o coração, transforma o coração. E um dia ele falou para mim: mãe, eu tô tão diferente daquilo. Com cada um deles, eles vão descobrir isso agora. Eu tenho um segredinho de ouvido, sabe? E diferente. Eu procuro, assim, sempre ser uma mãe bem amiga, bem presente, para que eles possam confiar em mim, ainda mais porque eu sou mulher, né? E eles homens, então eu procuro ser muito amiga, falar sobre tudo. E aí eu perguntei para eles também: vocês se lembram que eu colocava cartazes com versículos perto do videogame, do computador, onde vocês ficavam? Por que eu perguntei isso? Eu estava ouvindo a Elisa Márcia, né? Ela disse que fez isso a vida inteira, e eu falei: nossa, parabéns, porque eu falhei. Eu pintei esse pedaço da casa que eles ficam, e depois disso eu não voltei mais, esses cartazes, né? E isso tem me incomodado já há tempo, mas eu, mesmo incomodando, eu não refiz. Mas a partir de amanhã eu vou voltar a fazer. E eu achei interessante, porque eles me disseram: sim, eu lembro. E um disse: eu lembro, não lembro exatamente aqueles cartazes que você colocava perto do videogame, mas eu me lembro quando a gente sempre vai dormir, você diz João 14,6, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E outro me disse: eu me lembro, guardo no coração as tuas palavras. Eu fiquei tão feliz, porque mesmo que eles estão desanimados, está guardado no coração. E a seu tempo Deus vai resgatar, né? Eles vão voltar para o primeiro amor. E aí eu perguntei para eles também se eles lembram que eu mando versículos para eles no WhatsApp, porque eu também parei tem uns meses. E eles falaram sim, e um deles falou: eu lia todos os dias. E eu falei: meu Deus, por que eu não estou fazendo mais isso? Eu nem me lembro porque eu parei. Eu acho que a Noaci falou disso, né, da correria da vida da gente, e eu, para ser sincero, eu nem me lembro porque eu parei de mandar no WhatsApp, né? Então eu estou falha, e eu preciso voltar a agir quanto a essas questões que eu fazia, porque é o que diz lá em Deuteronômio, né? Inculcar na mente, mesmo que eles estão desanimados agora, mas eu percebi que essas coisas não estão sendo vãs. Deus tem tocado e tem falado com eles. E que assim eu possa nunca desanimar, mas ser sempre zelosa, amorosa, determinada no cuidar da minha herança, né? Os filhos são a herança do Senhor, e acima de tudo orar e interceder pela vida eterna deles. Então, eu agradeço a oportunidade, Ana, de participar dessa mesa. Chorei muito com as mensagens e a frase, né, que eu disse que eles fizeram. Uma delas, assim, todas foram lindas, mas eu chorei bastante. Eu já quis em vida saber dessa frase, né? Óbvio que no futuro a mente deles vai mudar e vai ser... A frase também muda, mas
eu procuro, sim, viver uma vida digna de testemunho, para que eles possam dizer que teve uma mãe que valeu a pena, uma mãe de testemunho, né? Então foi um presente da Confederação Nacional para a minha vida, participar dessa mesa, porque eu pude trazer à mente muitas coisas, como filha, bem do exemplo da minha mãe, como mãe, pude olhar para trás e ver a trajetória até aqui, onde preciso melhorar, ou que preciso intensificar daqui para frente, para ter filhos fortes, abençoados, cidadãos de valores e servos de Deus. Porque eu creio que a seu tempo Deus tocará no coração deles e eles vão voltar ao primeiro amor. Obrigado pela participação. Que coisa linda, Liliana, a sua grande colaboração. Que bênção, não é? Quer dizer, uma das suas, né? Érica, que coisa linda, Érica. Só pelo seu testemunho já valeria a pena toda essa linda, esse lindo especial, não é? Amém. Como você, muitas mães devem estar pensando também, não é? E aí nós vamos agora ouvir a nossa Margarete, não é, Margarete? Que tem uma geração de mulheres. Olá, boa noite a todas as amadas irmãs de todo esse Brasil, a nossas mãezinhas queridas. E o nosso tema a ser debatido aqui seria o ideal de ser uma mãe ditosa. Palavras baseadas lá de Provérbios 31, 28, que ali lemos: levanta os seus filhos e eles chamam ditosa. O que leva um filho a chamar uma mãe de ditosa? Ditosa significa bem-aventurada, feliz, abençoada, uma mulher que é abençoada e expressa contentamento e generosidade. E como ser essa mãe ditosa, essa mãe abençoada? Nossos filhos, eles se espelham nas nossas vidas, na maneira que agimos, na maneira que pensamos, falamos e vivemos. Se somos mães com vidas transformadas por Cristo, precisamos demonstrar isso, vivenciando a sua palavra dentro das nossas casas e tendo ali uma vida de santidade. Não podemos falar daquilo que não vivemos, ou vivemos diferente daquilo que cremos e pregamos. Temos uma clara exortação lá em Deuteronômio 6, versículos 6 e 7, já citado aqui no começo dessa roda de conversa pela Ana Maria. As palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Isso é muito importante de a gente parar e meditar no que está se lendo. Essas palavras estarão no teu coração, e delas falarás aos teus filhos, assentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Ou seja, 24 horas falando do Senhor Jesus, da sua palavra. Foi citado aqui também, que eu destaquei, uma frase de John Wesley, também que a Ana Maria destacou: aprendi muito mais sobre o cristianismo com a minha mãe do que com todos os teólogos da Inglaterra. Sua mãe tinha a palavra de Deus no seu coração, como diz o versículo, e a vivia dentro da sua casa. O nosso campo, amados, de missão, como mãe, são os nossos filhos. Essas palavras eu ouvi da conhecida mulher de Deus, Judith Kemp, quando eu ainda tinha as minhas filhas pequenas, e eu me preocupava que eu não estava fazendo nada, não estava evangelizando, não estava fazendo missões, e Deus usou essa querida irmã, numa visita que ela fez da nossa igreja lá em Porto Alegre, quando pastoreávamos lá, para que eu olhasse para o meu campo missionário, a minha herança do Senhor, as minhas 3 filhas, Daiane, Ana Kelly e Sara. Hoje,
As três servem ao Senhor com muito zelo e dedicação, nos seus lares e na igreja. E o que me faz sentir essa mulher ditosa, bem-aventurada, essa mulher, essa mãe feliz. Mas se eu voltar um pouquinho atrás, o tempo, eu tenho uma mãe de oração, uma mãe que sempre realizou o culto doméstico, que me ensinou a amar o próximo, a socorrer os mais necessitados e de sempre ver o melhor nas pessoas. Hoje, nessa véspera do dia tão especial, o Dia das Mães, que proclamamos a seres uma missionária dentro do seu lar, junto à sua família. Que sejas uma mulher de oração, e testemunha viva de Cristo Jesus. E com certeza terás aos seus olhos essa mãe ditosa e feliz, em ver que os propósitos de Deus para com a tua vida se realizaram na vida dos teus filhos. Eu termino com as palavras lá de Provérbios 14:1. Diz: a mulher sábia edifica a sua casa. Que sejamos essas mulheres sábias e certamente seremos reconhecidas pelos nossos filhos como uma mulher ditosa. Saibamos cuidar bem da herança que o Senhor nos deu, os nossos filhos. Que Deus abençoe todas as mãezinhas deste Brasil. Queria dar um abraço especial para a nossa região, a região sul do Brasil, a nossa Santa Catarina, o nosso Rio Grande do Sul e o nosso Paraná. Que Deus abençoe, que cada uma possa ser essa mãe ditosa, elogiada pelos seus filhos através da sua vida. Amém. Que coisa mais linda, não é? Emocionante, minhas irmãs. Que bênção, elas responderam somente uma pergunta, né? Uma pergunta super abrangente, né? Olha, eu recebi do reverendo Ronaldo Bezerra uma poesia rapidinha, pequenina, de uma menina de 17 anos, Mirela, da Igreja Presbiteriana do Brasil, Votorantim, São Paulo. É uma igreja que tem 100, vai completar 100 anos e que fica na Avenida José Manuel da Conceição. Olha que coisa linda, Érica, que coisa bela, vê só. Obrigado primeiramente, e está falando para a mãe dela, por me dar a luz e por me ensinar sobre Jesus. Por sempre me auxiliar em seu caminho. Agora eu sei que nunca estarei sozinho. Obrigado por me corrigir em minhas falhas e me ajudar em minhas dificuldades. Obrigado por me disciplinar, mostrando seu amor por mim, por se preocupar com meu crescimento e meu caráter, por me ajudar a conhecer o que é certo ou errado. Obrigado por cuidar de mim. Te amo muito, quero que se lembre disso. Obrigado por não ter medo de me disciplinar de acordo com a palavra, que para mim é regra de fé e prática. Espero que quando eu crescer e sair de casa, que eu nunca deixe de valorizar seu grande trabalho, que me ensinou a cumprir com labor a grande obra do Senhor. Mirela é autora desse poema. Então, são consequências lindas, né? De uma mãe que teve uma vida e os seus filhos lhe chamam de ditosa, ou seja, feliz, bem-aventurada. E para fechar essa mesa de conversa, eu vou ler aqui resumidamente partes desse comentário. Em 9 de agosto de 1945, nascia Enedi, a primeira filha do presbítero Abidiel e de sua esposa Hélia. Vivendo no interior do Ceará, ajudou seus pais a criar mais 6 irmãos. Instruída com eles nos caminhos do Senhor, Enedi lia a Bíblia com dedicação e sabia de cor o breve catecismo. Ainda jovem, tinha sentimentos piedosos. Orava a Deus pedindo um marido e a mercê de Deus um filho que fosse pastor. No tempo certo, Deus deu o marido. Casaram-se, vieram para São Paulo, tiveram o primeiro filho. 5 anos depois, uma filha.
E mais 8 anos, outra filha. Criaram todos no caminho da palavra do Senhor, a palavra. O primeiro filho cresceu com a oração da mãe para que se tornasse pastor. O antigo desejo não era secreto. O pastor da igreja, reverendo Milton Ferreira Ribeiro, chamava o garoto de colega, tratando entre os pastores. O chamado de Deus ao garoto veio na adolescência de forma intensa e inconfundível. Ele queria ser missionário, queria pregar o evangelho a outros povos. Enedi, a sua mãe, chama então o seu tio pastor, reverendo Hélio Nogueira Castelo Branco, e pergunta a ele para onde deveria enviar aquele adolescente que queria ser missionário. O reverendo Hélio indica um seminário para que, tornando-se pastor, pudesse ir para as missões sem depender de outro ministro para dar os atos pastorais. E o conselho da igreja e o presbitério encaminham o jovem. Depois de 6 anos de seminário, vem a formatura e o retorno ao presbitério. Uma comissão examinou o jovem, seus trabalhos e o aprova. Faltava agora escolher a data para a ordenação pastoral. O reverendo Drauzio Piratininga, tutor do jovem, também participou da escolha da data. Escolhe-se, então, o sábado 9 de agosto de 1998. A comissão não sabia o quão especial era aquela data, mas Deus sabia. Ele estava presenteando aquela mãe pelo antigo desejo piedoso, ordenando o filho ao pastorado, justamente no dia do seu aniversário. Que coisa maravilhosa! Essa é a resposta de um filho que tem uma mãe ditosa. Reverendo Ageu Cirilo Magalhães Júnior, o nosso pregador oficial do especial Mãe é Mãe. Queridas, muito obrigada. Deus abençoe rica e poderosa cada uma de vocês, não é? A Liliana quer tecer algum comentário? Não, eu não ouvia socorro ainda, Ana. Ai, meu Deus, graças a Deus, meu Deus, me ajudem, minhas irmãs. Socorro, querida, socorro. Desculpem, que socorro, agora é você, tá, querida? Eu fiquei na cabeça que 3, né? Foi o primeiro gol. E eu aqui quietinha. Não, socorro, você levantava a mão, se não fosse Liliana, eu estava frita. Deus abençoe. Então, boa noite, minhas irmãs. Primeiro, a nossa presidente Ana Maria, a Liliana, né, que lembrou de mim, que está me vendo, mas eu estava aqui feliz, viu? Eu não ia ficar triste, não. E só tudo que a gente já ouviu foi maravilhoso demais, né? E a gente também pode colaborar. Então, eu também, como a Érica, eu fiz umas perguntas para os meus filhos, né? Porque como que eu vou me louvar? A mãe não se louva, né? Ela dá os ensinamentos aos seus filhos, mas é eles que têm que falar dela bem, através do bom testemunho de mãe, né? E assim a gente é reconhecida por eles como uma mãe que cuida deles, que protege eles, que ama, que ora por eles, que assim se preocupa imensamente por eles. No momento, os meus 2 filhos, eu tenho Maxi Paulo e Paulo Henrique, eles estão dando um passeinho lá fora, né? Estão fora do redil. Mas eu continuo crendo, orando, jejuando por eles, na oração da madrugada, em todo o tempo. Né? Eu continuo orando, pedindo do Senhor, porque é Ele que vai agir na vida deles. O meu papel de mãe é orar, e eu faço isso de manhã, de tarde, de noite e de madrugada, né? Como eu falo. Então, o bom testemunho, assim, que eles falaram de mim, é que eu sou um exemplo como mãe para eles, na dedicação, no amor, na submissão ao Senhor. E eu prezo muito aquele versículo que diz, em Colossenses 3:23, tudo quanto te vier à mão, tudo quanto te
para fazer, eu estou nervosa, faz de todo o coração como para o Senhor, né? Não para homens, porque quando a gente faz tudo para o Senhor, é maravilhoso, tudo flui naturalmente, tudo fica mais claro. E a vida deles reflete isso no trabalho, na faculdade, né? O meu filho Maxi Paulo, ele me ajuda muito nos trabalhos da SAF, ele sabe, conhece toda a estrutura da SAF, e na faculdade ele ajudou, através do conhecimento, né, também, junto à SAF, a organizar, lá na faculdade dele, o Grêmio de História, né, lá, ele ajudou, organizou todas as atas, e ele dizia, essa ata está errada, a ata da SAF, que a minha mãe me ensinou, não é assim, e ele ajudou, né? E no trabalho dele também, ele procura dar bom testemunho, falar também, mesmo estando longe dos caminhos do Senhor, mas ele também expressa o amor de Deus através da minha vida. Isso é grato diante do Senhor, não é para nossa honra nem nossa glória, mas é para a glória do Senhor, porque foi Ele que me deu eles dois. Eles foram batizados, né? Não fizeram a profissão de fé ainda, mas com certeza o Senhor tem reservado o melhor para eles, né? Então, eles me ajudam também em casa, né? Eu trabalho fora e eles tomam conta da casa para mim. Eu não sei, eles administram tipo José para mim, né? Eu não sei o preço de nada. Eles é que compram tudo, fazem o supermercado, e eu, assim, chego em casa, graças a Deus, o meu filho Paulinho me recebe com muito carinho, isso já é natural dele, né? Ele abre a porta, a primeira porta para eu entrar, depois já vai para o meu quarto, abre a outra porta, e já acende a lâmpada, e enquanto eu vou trocando de roupa, ele já vai ligando o chuveiro, botando lá direitinho, né? Então, isso é graça do Senhor. Não foi eu que disse, faça isso, faça aquilo e faça aquilo outro, não, foi o Senhor. Então, a mãe só deve ser grata ao Senhor, né? E esperando, eu continuo esperando que os meus filhos voltem para os braços do Senhor, para o seio da igreja, para a comunhão dos santos, porque eu, como mãe, espero isso. O Senhor pode até me levar antes disso acontecer, mas eu sei que se eles forem escolhidos do Senhor, eles vão voltar no momento certo. E aí eu posso dizer que a minha maior alegria é ver os meus filhos andando no caminho do Senhor. Amém. Mas que maravilha, linda, linda, linda. Muito obrigada, querida, por esse pronunciamento tão lindo e que complementou os demais pronunciamentos, né? A visão de Sueli Bochá, a visão de Érica, né? De Margarete, que linda, e agora a sua visão. Deus abençoe muito, e ficamos no coração com essas suas palavras, né? As palavras de vocês, que nos levam a meditar o ideal de ser uma mãe ditosa. E eu parabenizo todas vocês, na pessoa de Érica, não é? De ter a coragem de perguntar, não é? Como é que vocês me veem? Porque realmente esse bloco é para nós, não é? É para a mãe. Como deve viver uma mãe para que seus filhos teçam comentário desse quilate e façam avaliações nobres como estas de sua pessoa. Aparentemente pode acontecer, digamos, que vocês, talvez assim, em vida, não possam alcançar uma resposta dessas, né? Como foram as respostas desses irmãos antepassados aqui. Mas no coração dos seus filhos, eu tenho certeza, viu, Érica, que eles têm extremo valor da sua pessoa, não é? E vou falar a você porque você ficou viúva com 3 filhos pequenos. Mas eu tenho certeza, Érica, que eles se sentem que devem muito a você e que devem, diante de Deus, tomar conta de você, viu? Cuidar para que você seja feliz, né, com a vida de cada um deles. E, com certeza, eles estarão aos pés do Senhor, assim como os filhos de Socorro Almeida, da mesma forma. Continuem orando, nunca desistam de orar, porque Jesus responde a oração. Às vezes ele quer que nós cresçamos. Quem tem que crescer primeiro somos nós.
não é? Aí depois ele faz a grande obra, ele já fez, mas depois ele mostra a grande obra que ele fez, não é? Depois que nós crescemos, não é, Margarete? Depois que nós crescemos. Então, queridas, devo muito ao Senhor pelas suas vidas. Muito obrigada pela participação de vocês. Que Deus continue abençoando e que todos nós que estejamos ouvindo essa live e aquelas que vão ouvir como mães, elas possam pensar como é importante ser uma mulher que no futuro os filhos a chamem de Tosa, não é? Pela nossa vida, pela nossa renúncia das coisas do mundo, pela nossa dedicação à vida a eles, a oração, por mostrar a firmeza, né, de adorar o Senhor, de não abrir mão das coisas do Senhor, de perder amizades, perder comunhão com outras pessoas do mundo, até empregos e cargos, para mantermos a integridade e a nobreza da mulher cristã. E nossos filhos possam dizer: a minha mãe é uma mulher de Deus. Deus abençoe rica e poderosamente vocês. Muito obrigada. Se eu pudesse, ficaria o tempo todo aqui, mas nós não podemos, né? Então, Arthur, vamos para o intervalo e na volta vamos fechar esse lindo trabalho com a pregação do nosso querido pastor, reverendo Ageu Cirilo Magalhães Júnior. Até a madrugada, queridas. E daqui a pouco nós vamos nos encontrar, né? 00:30 é a hora da próxima oração da madrugada. Mesa de Conversa. Apresentação: Ana Maria Prado. Um programa Confederação Nacional de SAFs. He is exalted, the King is exalted on high, and I will pray.